parte do consultório, agora falamos sobre ortopedia, vamos saber um pouco mais sobre artroses, uma patologia que acaba por chegar, eventualmente, a todos nós. Vamos cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, o professor, aliás, João Torres, ortopedista. Professor João, bem-vindo mais uma vez aqui ao consultório. Vamos falar sobre algo, neste termo é muitas vezes utilizado, talvez se calhar, às vezes, não tão adequadamente, porque muitas vezes se baralha artroses com... Osteoporose. Sim, muitas vezes. E com outro termo parecido com artrose... Artrite? Artrite. Sim. E são coisas completamente diferentes, não é? São. Muito bem. Então vamos explicar, antes de mais, o que é uma artrose. Ok. Uma artrose é... Eu gosto de comparar o nosso corpo a máquinas e uma artrose é... Se nós compararmos o nosso corpo... O nosso corpo é uma máquina, não é? Extremamente bem desenhada, e se nós pensarmos, imagino que a Rafaela tinha o seu carro e nunca lhe trocava os pneus, e chegava uma altura em que raspava o pneu de tal forma que ficava a raspar no chão o metal da jante, ok? Isso é o que acontece na artrose nas articulações. Ou seja, nós temos eu trouxe uma imagem para explicar melhor. Assim está bem? Ok. E vemos no joelho normal, que é o joelho deste do lado esquerdo da imagem. Do lado esquerdo da imagem. Vemos o revestimento, que é a cartilagem, que é isto branco e que reveste o osso e que permite que as nossas articulações funcionem sem atrito. Ou seja, neste caso isto é um joelho, o osso de cima é o fémur, o de baixo é a tíbia, e isto permite, por exemplo, que o nosso joelho dobre e estique sem ter qualquer tipo de atrito. No meio desta cartilagem, desta zona branca, existe um líquido que permite lubrificar, como no motor, permite lubrificar a articulação. Portanto, isso é outro dos mitos, que as pessoas muitas vezes pensam que ter líquido nas articulações é mau, e ter líquido é normal, dentro de certos parâmetros, obviamente. E Como é que se chama esse líquido? Chama-se líquido sinovial. E chama-se líquido sinovial porquê? Porque a membrana que reveste toda a articulação chama-se membrana sinovial. E é essa membrana que produz o líquido, como uma espécie de um óleo dentro do motor, para ajudar a haver uma lubrificação do funcionamento desta articulação. E, portanto, quando começa a existir... E nós temos aqui nesta imagem umas manchas brancas, em que começa a existir desgaste deste branco que reveste o osso, nós começamos a ter artrose, ou seja, começamos a deixar de funcionar os ossos a movimentarem sem atrito e começa a haver atrito. Ok? E, portanto, daí a ideia a ideia de compararmos isto aos pneus de um carro. Se gastarem tanto até ficar o metal à amostra, é a mesma coisa que aqui. Aqui ficamos com o osso à amostra, ok? E, portanto, a artrose, no fundo, é um envelhecimento e desgaste anormal da cartilagem, ou seja, do revestimento dos ossos. Como dizia um colega meu, quando nós comemos frango e temos aquela parte branca em cima do osso, é essa região, ok? É o branquinho que está nas extremidades dos ossos, e quando isso é de tal forma desgastado que começa a haver atrito entre os dois ossos, nós passamos a ter artrose. E esse atrito, vamos dizer assim, não tem nada a ver com as tais artrites? Não. Artrite causa um pouco de confusão porque o termo anglo-saxónico, ou seja, o termo de origem inglesa para artrose é osteoartrite. E, portanto, por vezes é utilizado osteoartrite como a descrição da artrose, mas em Portugal e sobretudo nas línguas mais latinas, o artrite é um sufixo que está associado à inflamação. E, portanto, nessas situações estamos a falar de inflamação da articulação e não obrigatoriamente de desgaste, como nesta situação. Portanto, o termo mais correto em português é artrose. Muito bem. Agora, pode isto acontecer única e exclusivamente com a idade ou há outros fatores que levam a que pessoas mais jovens comecem logo a desenvolver este tipo de problemas? Sim. Porque com a idade percebe-se, não é? Com a idade percebe-se, e apesar de que eu também gostava de deixar a ideia que não é normal ter artrose. Infelizmente é muito comum, mais de 80% das pessoas acabam por ter artrose, mas o envelhecimento normal da cartilagem, o desgaste da cartilagem, o equivalente a nós termos rugas na cara ou cabelos brancos, não é a mesma coisa da artrose. Ou seja, nós também temos o envelhecimento da cartilagem, mas de uma forma não patológica. No caso da artrose, realmente a maioria das pessoas com a idade acaba por desenvolver numa ou noutra articulação artrose. Nas pessoas mais jovens,
essa artrose, para surgir, normalmente está associada a outras doenças. Ou então algum problema naquela articulação específica. Imaginemos que sofremos uma fratura, ou seja, um osso parte, na região onde temos a cartilagem a revestir o osso. Essa cartilagem poderá nunca mais funcionar da mesma forma e aí podemos, infelizmente, ter uma artrose com 20 anos ou com 30 anos de idade. Felizmente, isso não é comum. Outra situação são as tais artrites, que podem surgir, por exemplo, no caso da artrite reumatoide, que é uma doença que afeta todas as articulações do corpo, e aí pode haver um destruimento precoce da articulação. Agora, felizmente, a artrose está associada a mais anos de vida e apesar de que, na maioria dos casos, nós também não conseguimos, na realidade, saber porque é que ela aparece. Sabemos algumas coisas acerca disso, mas ainda não conseguimos saber porque é que 70% das artroses são de causa desconhecida. Portanto, há a pergunta, a artrose é comum, não é? É muito comum, sobretudo se pensarmos no longo da vida de uma pessoa, que mais de 80% das pessoas têm artrose. Portanto, é das doenças mais comuns, então em termos de ossos e articulações é mesmo das mais comuns. Agora, porquê é que surge então a artrose? Não é só por causa da idade? Não é só por causa da idade. Há alguns fatores. E depois, obviamente, nós podemos ter artrose em várias regiões do corpo. O mais comum é nos joelhos e nas ancas, mas as mãos, por exemplo, também são muitas vezes afetadas. Nós vemos muitas vezes as mãos com artrose que ficam com algumas alterações e com algumas deformidades típicas dessa artrose. Mas na realidade nós não sabemos em mais de metade das artroses porque é que elas surgem. Nós sabemos, por exemplo, que no caso do joelho ou da anca, obviamente, mais no joelho até do que na anca, o excesso de peso leva a um desgaste maior das cartilagens e, portanto, esse é um dos fatores de risco, mas, por exemplo, isso já não explica porque é que nós temos artrose na mão, porque felizmente não andamos a fazer o pino e, portanto, não temos motivos evidentes para ter artrose na mão como temos no joelho e na anca. Portanto, a razão do aparecimento ainda continua a ser desconhecida. Por exemplo, a profissão que a pessoa escolhe ou a atividade que desenvolve durante a vida, que desenvolve durante mais anos durante a vida, pode ter influência também? Em princípio, na maioria das artroses, não, porque isso implica... Às vezes também está associado a certo tipo de trabalhos, não é? Está associado a certo tipo de trabalhos, o aparecimento de tendinites, de lesões dos tendões, e em alguns casos menos comuns também o aparecimento de artrose. Mas isso também não explica tudo, porque nós temos muitas vezes aparecimento numa determinada profissão, temos algumas pessoas que têm artrose e outras que não têm. Portanto, há algo mais além daquela profissão que leva ao aparecimento da artrose. Portanto, também isso não explica tudo. Fatores genéticos? Fatores genéticos, sem dúvida, que estão associados ao aparecimento da artrose. Ou seja, não é por acaso que nós muitas vezes nos lembramos da nossa avó ou da nossa bisavó. E porquê é que nos lembramos sempre no feminino? Porque a artrose é mais comum no sexo feminino. Verdade, não é? E, sobretudo, a artrose que mais chama a atenção, que é a artrose nas mãos, e nós temos muita ideia das nossas avós a fazerem atividades com as mãos, lembramos das mãos delas terem algumas pequenas alterações, ou às vezes grandes alterações, com os dedos a ficarem com formas diferentes, e isso faz-nos lembrar que a nossa avó ou a nossa bisavó já tinha artrose. E, portanto, apesar de não haver não é uma doença genética, no sentido em que é passada de pais para filhos, e é obrigatório que um pai ou uma mãe que tenha artrose, que o filho vá ter, mas há uma associação nas famílias, existindo mais artrose em algumas famílias do que noutras. Muito bem. Portanto, como surge a artrose, acho que está explicado. Que sintomas é que a artrose traz consigo? Talvez mais ténuos no início. Exatamente. E depois vão-se complicando. À medida que a artrose vai evoluindo, os sintomas vão agravando, como disse. E por vezes a dor, que é o principal sintoma, varia muito. Numa fase inicial da artrose, nós temos uma dor... Há uns tempos estivemos aqui a conversar sobre problemas do ombro e no ombro chama muita atenção o problema da dor ser à noite, porque as pessoas muitas vezes acordam à noite com dores, mas aí a maioria das vezes estão associadas a problemas de tendões. Esse tipo de dor é uma dor que se chama inflamatória. A dor mecânica, que
que é uma dor que surge quando nós utilizamos aquela articulação, é que natural aparece na artrose. Que seja mais de dia, não é? Exatamente. Ou seja, quando o nosso corpo está em funcionamento, Exatamente. vamos dizer assim. E é o que acontece na artrose. Nós decidimos, por exemplo, se tivermos uma artrose do joelho, fazer uma caminhada e no início da caminhada começamos a sentir algum desconforto, a meio temos alguma dor e depois temos que parar porque não toleramos a dor. E depois repousando, a dor melhora. E isso é típico da artrose em qualquer articulação, nota-se mais nos membros inferiores, nos joelhos e nas ancas, porque são os que nós utilizamos para caminhar, mas noutras partes do corpo também podem notar-se. Além disso, há outra característica da artrose, à medida que a artrose vai evoluindo, pode haver inflamações repetidas das articulações que estão envolvidas, e essa tal membrana que produz o líquido normal pode produzir uma quantidade de líquido anormal. Ou seja, por exemplo, no caso... Mais. E nós podemos ter um joelho inchado. Mas porquê? Porque é uma defesa do corpo sente mais necessidade de produzir mais. Sim, e é uma defesa do corpo para... Se nós tivermos, por exemplo, um joelho com o dobro da quantidade de líquido normal, nós não conseguimos dobrá-lo e esticá-lo completamente. Portanto, isto é a forma do corpo nos dizer vamos parar, vamos acalmar e vamos deixar esta articulação descansar. E no joelho isso vê-se muito bem, porque como o joelho é mais superficial do que a anca, nós vemos um joelho muitas vezes, o termo vulgar é inchado mesmo, e é nessas alturas que a pessoa pensa, eu tenho líquido no joelho, e é verdade, tem líquido que e associa a ideia do líquido ser sempre mau, que é mau se for em excesso ou se for inflamatório, como é nesses casos. Portanto, em termos de sintomas de artrose, a dor, que surge com os movimentos, o aumento do líquido dentro da articulação e depois nos casos em que há um desgaste tão grande... Portanto, visualmente, em algumas zonas do corpo é visível, é perfeitamente visível. É outro dos sintomas. E depois, quando a artrose é de tal forma evoluída em que começa a haver destruição dos ossos da articulação, nós podemos deixar de ter a mobilidade completa da articulação. Curiosamente aí já não há muita dor, mas o nosso corpo basicamente decide que aquela articulação não vai mexer mais. É a maneira do nosso corpo tratar por si só a artrose. E então deixamos de ter tanta dor, mas queremos dobrar e esticar o joelho, por exemplo, se for num joelho e não conseguimos. Mas isso passa-se ao nível cerebral? Passa-se ao nível... mesmo ao nível a capacidade muscular de mexer está lá. Agora, imagine que estamos a falar como o exemplo do carro e do pneu e da jante. Chega a um ponto em que a gente está de tal forma desgastado que se quiser arrancar com o carro ele não anda. Ou seja, no caso dos ossos, se crescer, que são os tais bicos de papagaio que as pessoas falam muitas vezes, à volta de toda a articulação, o osso... isso é que são os bicos de papagaio, Sim, não é? São aumentos ósseos à volta da articulação que não permitem a articulação mexer. É a forma do nosso corpo dizer eu não te deixo mexer porque senão vais doer. Portanto, lá está, é uma máquina que está muito bem pensada. Muito bem pensada e temos esses próprios meios de nos defender. Como se diagnostica, aliás, a artrose? Portanto, que meios de diagnóstico é que estão à vossa disposição para dar este diagnóstico? No caso da artrose, é um dos casos melhores em termos de meios auxiliares de diagnóstico, porque a artrose diagnostica-se apenas e só com o raio-x. E isso é fantástico, porque existe dentro da opinião pública muitas vezes a ideia que o nosso médico, quando nos vê, se não nos pedir um TAC ou uma ressonância, que não está a ser suficientemente cuidadoso. Hoje em dia os exames tornaram-se tão acessíveis, vamos dizer assim, e ajudam em tantas patologias que a pessoa acha que sem esses... Já não é um bom exame, um bom diagnóstico. E não há necessidade nenhuma de algo mais com raio-x. Eu trouxe uma imagem para mostrar a diferença entre um raio-x normal e um anormal no caso de uma artrose. É fácil de ver, um está com um círculo vermelho e outro está com um círculo azul, e é fácil de ver a diferença que existe entre o espaço que nós temos entre os dois ossos, o osso de cima, o fémur, e o osso de baixo, a tíbia, e quando deixamos de ter esse espaço, ou seja, quando deixa de existir a cartilagem... Vê-se claramente, Vê-se claramente. O espaço muda. E no raio-x nós só conseguimos ver o osso, não conseguimos ver a cartilagem. Portanto, indiretamente, ao olhar para um raio-x, nós conseguimos perceber se existe ou se não existe artrose. Mas neste caso, estamos a falar de uma artrose que já está muito evoluída. Obviamente. E se não estiver tão evoluída? Também consegue ver no raio-x? Se não estiver tão evoluída, vamos ter uma alteração deste espaço, mas que não vai ser tão acentuada, e depois vamos ter outras alterações que aparecem na fase inicial da artrose, nomeadamente nós conseguimos ver no raio-x, e neste raio-x é visualizável, se nós virmos a sombra de branco aqui e virmos que aqui está aumentada, isto significa que neste local... E nota-se que tem mais branco. Tem mais branco. Isto significa que, como não tem cartilagem, aquele osso que era mais simples e mais
vá lá, menos rijo, menos duro, teve que se tornar mais duro de forma a permitir que a carga passe por ali. E, portanto, há outros sinais no raio-x, os bicos de papagaio, que se chamam osteófitos, também são possíveis de ver, e nós, com o raio-x, conseguimos diagnosticar qualquer artrose. Portanto, a razão para pedirmos, por exemplo, uma ecografia, uma ressonância, um TAC, é suspeitarmos de existir algo diferente além da artrose, que não se veja aqui. Por exemplo, com o raio-x nós não conseguimos ver tendões, mas felizmente com um simples raio-x nós conseguimos diagnosticar artrose em qualquer situação. E convém dizer às pessoas que, de facto, os outros exames mais sofisticados, complexos e sofisticados também trazem coisas piores, claro, ao nosso organismo. Não é, claro. não é por acaso que as grávidas não podem fazer certo tipo de exames, etc, etc. Por exemplo, o TAC, que é um exame que está disponível em muitas situações e que é utilizado em algumas situações, por exemplo, no caso do joelho, tem uma radiação que não é minimamente comparável com o raio-x, é muito maior e, portanto, não deve ser feito se não houver leve, não é? Exatamente. Portanto, todos os outros exames têm um ou outro motivo que levam a que, se nós conseguimos diagnosticar uma patologia com um simples raio-x, por que não? Portanto, o diagnóstico hoje em dia é muito fácil. Sim, muito simples. Com o exame clínico, com as queixas que a pessoa tem tudo junto. E tudo junto com a história, é muito fácil diagnosticar uma artrose. E pode prevenir-se a evolução da artrose. Portanto, antes de chegar a essa fase do vermelho, não é? Sim. Quando já começa a perceber que vai poder descambar em algo mais complicado, como é que se pode prevenir esta evolução? Portanto, imaginemos que nós estamos numa fase mais inicial e que, em vez de termos aquela diminuição toda do espaço, temos só uma pequena diminuição. Ou seja, já percebemos que já existe artrose, ou seja, o pneu já está a ficar careca, mas ainda temos algum pneu para gastar. Aí entram as mudanças de estilo de vida, ok? E aí é essencial. Que aí é que é mais complicado. Pronto, e eu trouxe uma imagem para explicar isso, porque é o que eu costumo dizer aos meus doentes e acho que acaba por ser simples. Ou seja, acho que ninguém tem dificuldade em perceber que estes pneus não vão aguentar muito tempo. Exatamente. Pronto, e portanto a ideia, basicamente, é se nós andarmos com uma mochila de 20 ou 30 quilos às costas, obviamente que as nossas articulações do membro inferior vão sofrer com isso. É a mesma coisa num carro. Se nós tivermos um pneu muito gasto e tivermos o carro com excesso de carga, também vai haver um desgaste anormal obviamente do pneu e da suspensão. E, portanto, eu trouxe isto como brincadeira, mas porque eu acho que permite ter uma visão do que é que nós temos que mudar quando temos uma artrose. Em primeiro lugar, não podemos ter excesso de peso, porque o excesso de peso vai fazer com que essa articulação dure muito menos tempo. E quando é que está estabelecido que é excesso de peso? O próprio ortopedista pode ajudar nisso, não é? O próprio ortopedista pode ajudar nisso. Diz, você está acima X. Sim, sem a mínima dúvida. E o ortopedista, o médico de família, qualquer médico que siga regularmente um doente que tenha artrose, pode ajudá-lo a fazer perceber que se continuar com 10 quilos a mais ou 15 quilos a mais, inevitavelmente a sua artrose vai progredir. Estamos a falar das artroses do joelho, sobretudo, e da anca, que têm que tolerar o nosso peso, ok? Obviamente não estamos a falar de artrose da mão, porque aí não há influência do peso. Depois temos outro tipo de alterações de estilo de vida que são muito importantes e que são as alterações da introdução do exercício físico. O exercício físico para a artrose é essencial. Porquê? Porque mantém a mobilidade das articulações e mantém a musculatura à volta das articulações a funcionar. Mas lá em casa estarão a pensar, ora bem, então isto aqui não está a bater certo. Porque se é o desgaste que provoca a artrose, se eu for para o ginástica tuca-tuca, ainda fica pior. Exatamente. É o que as pessoas estão a pensar, vou já ficar sentadinho no sofá. Por isso é que então vamos lá explicar. Não é qualquer exercício, ok? Os exercícios com impacto, com saltos e com corridas, são maus, obviamente, para quem tem uma artrose de um joelho, ou de uma anca, ou de um pé. Porquê? Porque vão implicar um maior desgaste dessa articulação. Portanto, todos os exercícios de baixo impacto, e nesses o rei dos exercícios de baixo impacto é a natação, porque praticamente não tem impacto. Nós perdemos, com água por aqui, perdemos cerca de 80% do nosso peso. Portanto, a natação é ideal para quem tem artrose, mas há muitos outros exercícios que se podem fazer. O ginásio pode ser feito, a utilização de pesos, geralmente desde que não sejam pesos muito elevados, sem problema nenhum. As máquinas que existem nos ginásios, como as elípticas e as bicicletas estáticas, também têm muito pouco impacto e podem ser... Mas aqui, em que é que isso beneficia? Isso beneficia porque as articulações, ao serem... E deixe-me só acrescentar que as próprias caminhadas, a corrida não, mas as próprias caminhadas, se forem feitas com sapatilhas, têm pouco impacto, apropriadas, têm pouco impacto e podem ser feitas pelas pessoas com artrose.
E isso vai manter, e mais uma vez voltamos aos carros, o que é que isto significa? Se nós pegarmos num carro e o pusermos na garagem durante 6 meses, ao fim de 6 meses, se tentarmos pegar o carro, ele não pega. E aqui é exatamente a mesma coisa. Se nós pegamos uma articulação que está cada vez pior e a pararmos, ela cada vez vai ter menos capacidade de funcionar. Portanto, o exercício físico faz com que os grupos musculares à volta das articulações continuem ativos. Os nervos que têm a nossa sensibilidade à volta das articulações continuem mais despertos, e isto faz com que nós consigamos que a articulação esteja mais estável, porque, por exemplo, se nós tivermos mais músculos não, mas músculos mais bem trabalhados à volta de uma articulação, vai haver menos probabilidade da articulação ter oscilações. E essas oscilações também ajudam ao desgaste da cartilagem. Portanto, oscilar muito também não é bom, é isso? Sim. Porque muitas vezes também se associa a aqueles desportos agora está-me a falhar o nome, arteriofilia. Quando vemos aqueles homens e aquelas mulheres com muito músculo, têm muitos problemas de artrose, não têm? Existe o culturismo, que é uma situação em que, diferente do halterofilismo. No halterofilismo, o objetivo principal é o levantamento de uma carga. No culturismo, o objetivo principal é um objetivo estético. Ou seja, apesar de serem utilizados muitos pesos para conseguir o objetivo final, o objetivo aí já não é quem é que consegue realizar o maior levantamento de uma determinada carga. Nessas situações, obviamente... Esses praticantes têm que ter cuidado com esta questão, têm que ter muito cuidado, porque basta terem um pequeno desgaste numa cartilagem. É a mesma ideia do carro sobrecarregado, obviamente. Se utilizarem cargas e que se utilizam nessas situações acima do limite do que o nosso corpo tolera, obviamente vai haver desgaste, sim. Muito bem. Agora, portanto, para desmistificar esta questão do exercício, aquilo que se pode e não se pode fazer, como se trata a artrose, depois dela já estar instalada, portanto, já ultrapassamos o campo da prevenção, o que fazer e que meios é que existem hoje em dia para tratar? Okay. Antigamente, ou seja, há umas centenas de anos atrás, quando nós tínhamos artrose, a maioria, por exemplo, dos joelhos evoluíam para uma situação em que acabava o corpo por, como falamos há pouco, fundir a articulação, impedir a mobilidade dessa articulação, e era assim a evolução natural da artrose, ou seja, nós deixámos de conseguir mexer aquela articulação. Felizmente, com a evolução que tivemos nas últimas décadas, existem medicamentos e existem tratamentos que ajudam a pelo menos melhorar os sintomas de artrose, alguns deles eventualmente até a prevenir a sua evolução. Dentro dos suplementos, há alguns tipos de suplementos /medicamentos. Os mais conhecidos e mais utilizados são a glucosamina e a condroitina, que são suplementos que aumentam, tomados por comprimidos ou em pós, e que aumentam os níveis nesse líquido da articulação do tipo de compostos que interessa que estejam lá, ou seja, que são favoráveis a que haja menos desgaste da articulação. Agora, hoje em dia há muitas publicidades e toda a gente sabe ao que me estou a referir. Convém que estes suplementos sejam vistos e aconselhados pelo especialista, não é? Eu acho que isso é em todas as áreas, não é? Para mim é tão óbvio que eu nem sequer consigo ver isso de outra forma. Ou seja, eu acho que medicamentos não se compram em anúncios de televisão. E, portanto, existem medicamentos na farmácia, mesmo que não sejam consultados pelo médico, têm farmacêuticos com formação especializada nessa área que podem aconselhar, e os medicamentos têm que ser devidamente regulamentados. Para isso é que existe uma entidade nacional, que é o Infarmed, e que regulamenta o que está dentro dos comprimidos que nós tomamos, para nós sabermos muito bem o que é que estamos a tomar. Se mesmo assim o que nós estamos a tomar às vezes já nos pode fazer mal, o que fará quando não sabemos bem o que nos está a tomar? Portanto, não se brinca. É porque nós às vezes falamos aqui da medicação e às vezes as pessoas também, não sei, acho que hoje em dia está tudo muito fácil, muito facilitado, e pode-se cair no erro de ou não se estar a fazer nada pelo nosso corpo, ou pior ainda, estar a fazer mal, não é? Sim, e portanto eu acho que se existem medicamentos altamente estudados que podem ser prescritos, como é o caso destes que eu estou a falar. Com grandes taxas de sucesso. Sim, em termos de alívio de sintomas e de dor, há muitos trabalhos que mostram que, por exemplo, estes dois medicamentos fazem diminuir a utilização de medicamentos para as dores cronicamente, porque quem tem artrose tem dores cronicamente. E, obviamente, nessas situações precisa tomar analgésicos, anti-inflamatórios, e é para isso que o
médico está lá para dar os medicamentos para as situações mais agudas. Mas Até porque não é vida, vamos dizer assim, Não. saudável estar a pessoa a entupir-se, vamos dizer assim, desses medicamentos, Exatamente. muito mais dos anti-inflamatórios, que sabemos que Exatamente. fazem muito mal. E que só devem ser a outros tomados, órgãos. lá, o termo que nós usamos é mesmo o SOS, ou seja, SOS. quando a pessoa necessita mesmo. E é para isso que eles existem, mas não, de preferência, não para tomar cronicamente. Portanto, existem outros medicamentos que fazem isso. Além disso, existem para os casos mais avançados de artrose, mais avançados não, intermediários, algumas injeções que podem ser feitas dentro das articulações. Não é um procedimento muito doloroso, é uma coisa relativamente simples. E existem alguns tipos de injeções, vá lá, nós dizemos na brincadeira, como mudar o óleo ao motor, em que é injetado para dentro da articulação um concentrado de determinadas substâncias que ajudam a melhorar o funcionamento daquela articulação. E que são dadas ou administradas e duram um X tempo, não é? Sim, Não é sim. todos os dias que se faz isso, não, sim, ainda bem que perguntou isso. Não, são dadas, são administradas e depois têm uma duração, imaginemos, de 6 meses, 1 ano, depende depois do grau de artrose que se tem. Em algumas situações, nas artroses mais avançadas, pode já não valer a pena fazer isso. Nas intermédias ou iniciais, às vezes, vale muito a pena e os sintomas melhoram muito. E, portanto, muitas vezes consegue-se gerir a artrose desta forma. Quando a artrose chega a um ponto tal em que o desgaste é de tal forma grande na articulação que já nenhuma destas ajudas, e estou-me a esquecer, obviamente, aqui da fisioterapia, que também é importante em termos de analgesia e de melhora dos sintomas. Mas quando tudo isto está ultrapassado, felizmente, no século XX, surgiram o que as pessoas chamam habitualmente as próteses. Ok? E eu trouxe uma imagem para explicar o que é que isso é, porque muitas vezes quando falamos de próteses, uma prótese, que o termo técnico é artroplastia, o que é? É um conjunto de componentes feitos pelo homem, de metal e de plástico, e nós vemos aqui um joelho com artrose, aqui um joelho com artrose, e aqui, sem a prótese, não é? E aqui um joelho com uma prótese, e vemos que na prótese substitui-se, no fundo, o branco, ou seja, substitui-se a cartilagem. Coloca-se metal e temos aqui no meio um plástico e depois novamente metal, de forma a conseguirmos ter uma articulação a funcionar sem dor. Okay? E existe para a maioria das articulações e felizmente com muito bons resultados. Mas, por exemplo, nós estamos agora aí a ver um joelho e o joelho é uma superfície relativamente grande, vamos dizer assim. Este tipo de prótese existe em tamanho... pequenino? Micro? Sim, existe. Por exemplo, para a base do polegar, que é uma artrose extremamente comum. Que nas mãos é muito comum também, sim, não é? E extremamente limitante e extremamente dolorosa. Existem próteses exatamente para essa região. As primeiras a aparecer foram as da anca. Depois disso apareceram as do joelho e depois, progressivamente, foram aparecendo para outras articulações. Diminuindo. Exatamente. E com as décadas que já existem de utilização de próteses, nós sabemos muito bem que resultados esperar numa situação dessas. Portanto, é bom que as pessoas saibam que há tratamentos diferentes para as diferentes fases da artrose. E hoje em dia, salvo se não existirem condições físicas para tolerar uma cirurgia de uma prótese, porque ainda é uma cirurgia grande, não existe motivo para uma pessoa com artrose não ter qualidade de vida. As artroplastias, as próteses, obviamente com uma taxa de problemas que pode estar associada e que é preciso ter essa noção sempre que se parte de uma cirurgia destas, mas na sua grande maioria tem resultados muito bons e as pessoas ficam sem dores e com uma articulação que funciona normalmente. Porquê? Porque é retirada da articulação a fonte de dor. Muito bem. Isto quer dizer que depois dessa colocação há 100%... Quer dizer, a dor desaparece 100%? Correndo tudo como é o habitual e se não houver nenhum problema, a dor desaparece 100%. Nós temos pessoas com próteses a jogarem futebol, a fazerem surf, a fazerem escalada, a fazerem os desportos todos, natação até é o habitual, mas a fazerem os desportos todos que gostam. Obviamente alguns não são assim tão aconselháveis, porque lá está, isto é uma questão mecânica e portanto há desgaste e a prótese também pode desgastar, mas também para isso há soluções. Muito bem, e nós já passamos aqui o nosso tempo, mas não queríamos deixar de explicar todas as opções de tratamento aqui para a artrose. O professor João Torres continua connosco na terceira parte para tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de ortopedia. Até já.